Tá. Bem-vindos ao Porque Sim Não É Resposta com o psicólogo Eduardo Sá. Eu sou a Judite França e hoje vamos falar de como educar uma criança de 2 anos. Olá, Eduardo. Um ouvinte escreveu-lhe com dúvidas sobre como estabelecer limites a uma criança tão pequena. Aos 2 anos uma criança já consegue compreender verdadeiramente regras e limites ou estamos a exigir-lhe um controle emocional que ainda não tem? Olá, Judite. Judite, uma criança de 2 anos já é uma criança muito crescida e muito sofisticada. E, portanto, é claro que aos olhos de uma mãe, claro que aos olhos de um pai, uma criança de 2 anos é só um bebê de 2 anos. Mas, em boa verdade, é muito mais do que isso. Portanto, é acutilante, é atenta, é capaz de fazer raciocínios de uma complexidade muito grande. Pode não usar a palavra como se compreende, mas a observação e a capacidade de discernir as soluções corretas para um determinado problema estão lá todas e, portanto, não é por falta de capacidade que ela não se adapta às regras que as mães ou os pais ou eles em conjunto entendam pedir-lhe. Quando uma criança bate ou insiste num comportamento, qual deve ser a reação imediata dos pais? Eu digo-te, uma criança tem esse tipo de comportamento porquê? Porque, no fundo, se sente a jogar em casa, porque, no fundo, tem uma ideia muito precisa que aquela mãe e aquele pai são topo de gama e que são tão fiáveis que quando ela reage no meio de uma fúria é como se dissesse: eu não entendo como é que pais desta enorme qualidade não me fazem as vontades todas. E, portanto, é uma criança de 2 anos a pôr-se em bicos de pés, a mostrar à mãe e ao pai que se houvesse lei no mundo, ela mandaria, coisa que me deixa tranquilo, porque significa que temos uma criança saudável e uns pais magníficos. Seja como for, vamos lá devagar. Eu acho que é muito importante que os pais tenham a noção que não são as crianças que têm que aprender a controlar-se, são os pais que têm que aprender a controlar as crianças. E controlar as crianças não significa domesticá-las, controlar as crianças não significa castigá-las a torto e a direito, muito menos dar-lhes castigos físicos ou outras coisas do género, mas significa fazer um olhar zangado quando é preciso e dizer um não equipado com alguns pontos de exclamação, numa voz ali bem colocada e com um olhar bem fixado nos olhos dela. Porque as crianças precisam de semáforos para perceber o que é que não podem fazer. Eu acho muito importante que os pais percebam que as crianças são muito atentas e, portanto, vão repetindo muitos dos comportamentos dos pais. Mas, em algumas circunstâncias, precisam de ter os pais a dizer: olha, por aqui não, aquilo não podes fazer, estás a passar dos limites. Porque se não tiverem esse tipo de coordenadas, bom, elas sentem que podem fazer tudo e quando um pai ou uma mãe, à beira de um ataque de nervos, finalmente diz basta, uma criança fica no registro do género: oh, mas que bicho é que lhe mordeu? E quando é assim, se não é o bicho que morde à mãe ou ao pai, se for preciso uma criança de 2 anos, até pode morder, se for preciso, como quem diz, vá lá, pais fixes não dizem que não às crianças e eu gostava que ficasse claro que pais fixes não são bons pais. Uma boa frase essa. Este pai pergunta se segurar as mãos da criança durante alguns segundos para impedir que bata é uma forma adequada de impor um limite. Não, porque voltamos um bocadinho à contenção física, vamos ver quem é o mais forte e uma criança precisa de perceber que a mãe e o pai são pessoas crescidas, que diabo, com 2 anos,
quando olha para eles, não estando ao colo de cada um dos pais, olha de baixo para cima, portanto, ela percebe que eles são realmente muito grandes. E, portanto, têm mais força e tudo mais, mas ninguém quer esse exercício de prepotência, porque às vezes pode parecer aos olhos de uma criança, quer, sobretudo, uma firmeza serena. E uma firmeza serena é mesmo fazer um bocadinho uma cara feia, pôr uma voz colocada e dizer não com todas as letras, que é uma coisa que me deixa sempre muito preocupado, porque eu tenho a ideia que cada vez mais os pais parecem ter muita dificuldade de fazer. Eles não estão a censurar de uma forma prepotente, eles não estão a ser autoritários por dar cá aquela palha, eles estão em convicção a dizer assim, há comportamentos que eu entendo que são protetores para os meus filhos. Portanto, eu não posso permitir que eles vão para além desses comportamentos, porque de outra forma não estou a proteger. Portanto, dizer que não a um filho é dizer a um filho, olha, eu estou tão à vontade para dizer que não, que até te digo isto porque eu percebo que cada vez que digo que não a um filho, estou a dizer que sim àquilo que eu acho que é razoável, sim à capacidade de entendimento de um filho, mesmo quando o filho tem 2 anos. Só para terminar, há também uma dúvida deste pai, que é quando os pais discordam sobre a forma de educar a criança, se torna tudo mais complicado. Torna um bocadinho, mas também não vale a pena nós termos a ideia que os pais não discordam muitas vezes, porque é natural que discordem, sobretudo quando um faz de polícia bom e outro faz de polícia mau, e invariavelmente em todas as famílias saudáveis se tapa a cabeça e destapa os pés consoante as circunstâncias e as tolices que uma criança intenta fazer. Portanto, não é por aí que deixam de ser maus, nem têm que estar sempre afinadinhos. De vez em quando vão estar em contramão em relação a outros, às vezes até fazem umas figuras um bocadinho tristes à frente de um filho, mas quem é que não o fez? O que é importante é que, tendencialmente, comecem a definir quais são as coordenadas daquilo que devem exigir. Está à mesa, não está à mesa, tem um ecrã quando está à mesa, o que é que pode ou não pode fazer, porque são meia dúzia de coordenadas, dito. E definidas estas coordenadas todas, fazê-lo quando uma criança tem 2 anos é uma coisa ótima, porque ela não fica ali em sentido, continua a ser aquele furacão todo, mas um furacão com caixa de velocidades é muito mais simpático do que um furacão sem caixa de velocidades. Fica por aqui hoje, Eduardo, porque se não é resposta. Amanhã voltamos com mais um tema. Obrigada. Até amanhã e grande abraço. Um grande abraço para si também, Judite. Este programa tem o apoio de BetClick.